Vamos a todos, em nome de Jesus, amém? Louvamos a Deus pela sua graça, por favor, nesta manhã. Mais um dia de vitória para nós. Antes desse, vamos ainda servindo. Estamos ainda na graça. Antes de tudo, mais uma razão, cada dia que passa, a nos continuar com o nosso Deus. Vamos iniciar nesta manhã nossa lição. Você já sabe, a gente vai avançando. A lição número 5 do nosso manual. Vocês que não têm manual na tua mão, como para todos que nos assistem, você pode nos acompanhar na sua Bíblia. A gente vai passar para você. E a lição está decorrendo essa passagem. Então, não tem problema se você acompanhar com a sua Bíblia, a gente vai comunicando com vocês o que está descrevendo aqui na explicação da lição. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Você que está em casa também, fica ligado conosco na oração. Você que está em casa, participa também. Você pode orar conosco, você pode contribuir também de uma forma quase presencial. Manda também seus comentários, né, no link, manda uma conversa, pode também fazer suas perguntas, escreve a sua pergunta lá no comentários e a pergunta vai chegar até nós, a gente vai também respondendo as suas perguntas. Vamos fazer a oração. Pai, nosso Deus, te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu nome, reconhecemos, Pai, a tua glória e a tua presença. Tu és Deus que salva, Deus que liberta. E por isso, nesta manhã, te agradecemos. Por isso, nesta manhã, te louvamos, meu Pai, e bendizemos o teu nome, Senhor, pelo que tu faz e pelo que tu és. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esta manhã onde estamos aqui, Senhor, para continuar estudando, continua, Senhor, aprendendo na tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Abençoa, Senhor, eu que vou estar ministrando essa lição nesta manhã. Abençoe, Senhor, cada pessoa, cada obreiro que está aqui no templo conosco, e abençoa, Senhor, cada um que está em casa participando, que está dedicando esse momento, essa hora, para participar conosco nessa lição. Então, abençoa cada um, abrindo nossa mente, nossa compreensão, abrindo a nossa capacidade, Senhor, de entender o que está dizendo, o que está escrevendo na tua palavra, Senhor. Não nos deixa só, não nos abandona, mas esteja conosco desde agora, Senhor, e até o fim. Pai, em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos direto na lição de hoje, lição número 5, com o título que diz: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nosso textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Pega a sua Bíblia, você que está em casa, que não tem revista, acompanha conosco. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia. E pelo seu muito amor. Riquíssimo em misericórdia, muito amor com que nos amou, e nós que estávamos ainda mortos, nós que estávamos ainda perdidos, e assim ele nos vivificou junto com Cristo. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Diz que, por meio da graça de Deus, somos salvos. Nós que estávamos condenados, escravizados,
Nós fomos salvos, fomos vivificados e agora passamos de uma fase a uma outra, onde temos o direito à vida eterna. Nossa leitura bíblica está em livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. É nosso texto. Acompanha conosco nesta manhã. Pega a sua Bíblia e vamos juntos. Efésios 2, versículo 1 até o versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu mútuo amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Acho que o texto é um texto bem simples a entender, né? Nossa lição nesse trimestre vai decorrer sobre o livro de Efésios, nessa carta do apóstolo Paulo para a igreja em Efésio, né? Só que essa carta não era só para uma única igreja, não, foi destinado a várias igrejas, né, da época, só que mais foi principalmente para a igreja de Efésio. Nós, quando lemos essa carta, nós vimos que ainda está válida, ainda está muito atualizada como qualquer outra carta, pois o que o apóstolo Paulo está descrevendo no livro de Efésios está também para nós hoje, e está também para a nossa igreja de hoje. E esse texto é para aplicação diária, pois sem essa graça, e eu e você, ninguém teria a vida eterna, ninguém teria a salvação. Então, o apóstolo Paulo deixou bem claro, nós podemos descobrir umas diferenças nessa carta com várias outras cartas de Paulo, também algumas semelhanças de algumas outras cartas. Só que nessa carta, o apóstolo Paulo, falando com a igreja de Efésios, gente, ele não fez bastante cobrança de muitas coisas, porque a igreja de Efésios era uma igreja bacana, uma igreja firme na fé, uma igreja que estava desfrutando a palavra de Deus de uma forma excepcional. E mais o apóstolo Paulo levou esse tempo para descrever, para trabalhar a questão de salvação, deixar bem claro como que foi, como conseguiu e como qualquer um pode conseguir, pode entrar na salvação. É isso que a gente vai ver durante essa lição em alguns minutos. Vamos para a nossa introdução. Pode nos acompanhar mesmo não estar com um livro na mão. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação.
Nela, o apóstolo Paulo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Um resumo bem bacana. O apóstolo Paulo deixou bem claro que a salvação é um favor imerecido. Algo que a gente não trabalha para isso, que ninguém fez nada para conseguir, mas é um favor, é um dom recebido, é uma graça, como diz a palavra graça, né? Que é algo que a gente não merece, mas que nós fomos beneficiados. Na nossa lição de hoje, vamos, como é costume, ter 3 pontos. O primeiro ponto diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Segundo ponto, vivificados pela graça. Vivificados pela graça. O terceiro ponto, a salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos adiante. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza. Naturalmente, todo mundo nasceu filhos da ira, independente de quem for. Pois nós sabemos nossa história do pecado, como que foi lá em Gênesis, quando o homem desobedeceu a palavra, a ordem de Deus, de não comer, de não participar na fruta da árvore do bem ou do mal, e que o homem caiu. Nós sabemos disso, e a partir daí, todo mundo passou a ser filhos da ira. Por quê? Porque não tem ninguém a partir daí que tinha absolutamente direito à salvação. O homem foi expulso do jardim e esse pecado, que nós chamamos de pecado original, foi decorrido até nós, chegou até nós. Esse pecado nos alcançou todos, que seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que seja na Antiga Aliança ou Nova Aliança, pois esse pecado nos alcançou. Por isso que ele diz por isso que ele diz aqui, nós éramos por natureza, naturalmente. Porque tem um autor que diz: o homem nasceu bom, é a sociedade que o corrompe. Mas de verdade não é, por natureza. Então, naturalmente, o homem não nasce bom. O homem nasce no pecado, o homem nasce com pecado. O homem nasce perdido, independentemente de quem for, de quem é. O homem nasce perdido. Ele diz que é aqui nesse sentido. Então, vamos ver como que foi a situação do homem sem Cristo. Como que é a nossa condição anterior. O que quer dizer, antes da salvação, antes de conhecer a Jesus, como que foi a nossa situação? E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso é o versículo 1 do nosso texto base, que é Efésios 2, versículo 1. Diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui diz a palavra ofensa, do grego paratoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra ou algo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que
inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. O primeiro elemento, o primeiro conceito que o apóstolo traz nessa palavra, nesse texto, é a condição da morte humana. A condição da morte humana. Ele deixou bem claro que todos estavam mortos. Mortos como? Pelas ofensas, pelos pecados. Estavam mortos. E pecado, eu peco quando eu cometo um erro, que eu não alcanço o alvo, não alcanço o objetivo, não alcanço o que eu estava, ou o que eu deve alcançar. Então, isso quer dizer, eu cometo um erro, segundo a definição da palavra amartia aqui. No entanto, o homem estava, por natureza, perdido dessa situação e não conseguia sozinho fazer algo para sair. Precisa de uma intervenção divina. E foi isso que o apóstolo Paulo disse, que estava totalmente morto. A nossa situação sem Deus. Então, a mortalidade, assim, é a situação de qualquer homem, de qualquer pessoa sem Cristo. A Bíblia deixou claro, quem anda sem Cristo, quem anda fora da palavra de Deus, é uma pessoa que é morta enquanto vive. Está andando, está funcionando, está trabalhando, está fazendo tudo o que tem que fazer, sim. No entanto, a pessoa é definida como alguém que é morta, como alguém que já não tem mais vida. Por quê? Porque a vida está em Cristo. A vida está em Jesus. E quando não estou em Cristo, então estou sem a vida. Esse é um conceito de morte espiritual e morte moral. Espiritualmente, porque você tem uma separação entre você e Deus. Então, quando você é separado de Deus, então, absolutamente você passou de vida à morte. Ou você passou, você ainda ficou na morte, pois se você nunca ficou com Cristo, você nunca ficou unido em Deus, então você nunca sabia o que é a vida espiritual. Então você está numa situação de morte espiritual. Morte moral. Moralmente também, quem não está em Cristo é morte. É morto. Por quê? Muitas vezes, moralmente, a gente não consegue fazer o nosso desejo. O apóstolo Paulo disse, quando eu penso fazer o bem, ele não consegue. Porque em vez de fazer o bem, eu fiz o mal, que eu não queria fazer. E moralmente, ele mostrou que estava numa situação de mortalidade. E hoje também a situação é a mesma. Vamos conferir em Isaías, capítulo 59, o versículo 2. Porque já no Antigo Testamento, o que o profeta deixa aqui, Isaías 59, versículo 2. Pega a sua Bíblia, nos acompanha em casa, para não perder o conceito. Estamos tratando a situação do homem antes de Cristo, antes de Jesus. Como que foi a situação do homem? Isaías 59, versículo 2, ele diz: ao contrário, foram as culpas de vocês que acabaram se transformando num abismo que os separa do seu Deus. Por causa dos pecados de vocês, Deus escondeu o rosto para não os ouvir. E nossos pecados, nossas ofensas, deixou um abismo, deixou uma separação entre nós e Deus. Isso leva a uma consequência, dizendo que Deus não está ouvindo as orações. Foi assim que a gente estava, antes de conhecer a Deus. Muita gente talvez está orando, mas não tem nenhuma resposta, porque Deus não está ouvindo, tem uma separação enorme. Tem uma separação enorme. Esse problema precisa ser resolvido para conseguir
a audição de Deus na situação quando oramos. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago, capítulo 1, no versículo 15, ele vai nos deixar mais claro ainda esse conceito de separação entre nós e Deus. Ele vai esclarecer de uma forma bem explícita, quando ele disse que, no versículo 15, depois o desejo concebe e dá à luz a um pecado. O pecado se completa e gera a morte. Quer dizer, nós, primeiramente, vem o desejo. O desejo, porque moralmente já estamos perdidos, já estamos numa situação da mortalidade. Espiritualmente também estamos. E esse desejo vai levar ao quê? Ao pecado. Porque todo pecado vem de um desejo. Todo pecado vem de um desejo. É o desejo que leva ao pecado e, finalmente, o pecado leva ao quê? À morte. Isso está de acordo com Romanos 3, 23. Quando diz que o salário do pecado é a morte. Então está completamente claro que quem vive no pecado, então está vivendo uma situação de mortalidade. E deixa eu bem claro nisso. Então a pessoa está morta enquanto vive. Então, nossa morte estava nas ofensas e nos nossos pecados, que é segundo subponto do nosso livro. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes serão praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver no seu tempo. E quando avançamos no nosso texto, a partir do versículo 2, do Efésio, o apóstolo está dizendo como que foi a morte, como que foi a situação. Diz que primeiro andássemos segundo o curso deste mundo. É o primeiro elemento que mostra. A situação era fazer o que o mundo está fazendo. Fazer o que todos fazem, sem nenhuma diferença, sem nenhuma distinção, mas é fazer, todo mundo faz, eu faço também. Porque o que estava moderando a vida era os costumes deste mundo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito Santo, não devemos andar segundo o princípio deste mundo. Será que o tempo, quando Deus estava dando esta palavra, é diferente do tempo de hoje, onde estamos? Será que o mundo de hoje mudou? É melhor? Será que a igreja de hoje precisa realmente viver este mundo? Hoje, se comparar a igreja, talvez não estava presente, na época do apóstolo Paulo, quando estava recebendo essa mensagem de Deus para a igreja. A igreja estava vivendo segundo o mundo. E a igreja de hoje? O que nós vimos, o que nós constatamos hoje na igreja, será que o mundo não está influenciando a nossa vida cristã? Se for, estamos ainda mortos. Se é o mundo que modelar a minha vida, se é o mundo que diz o que eu tenho que fazer, se eu tenho que imitar os costumes,
a cultura, o que está chamando de cultura no tempo de hoje, a situação é pior. Eu não estou ainda vivendo. Então, a imoralidade, o furto, mentira. Mas só para citar essas coisinhas aqui, que geralmente foi destacado como pecado. Mas tem muitas coisas que estamos vivendo que é pecado igual a essas aí. E nós precisamos analisar o que estou fazendo, o que estamos fazendo, qual é o nosso modelo de hoje. É a palavra de Deus ou é o mundo? Em Romanos 12, 2, nós sabemos o que diz. Também a palavra. Eu queria ler com você também essa passagem. Acompanhe em Romanos 12, versículo 2. Ele diz: e não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável, perfeito. Não vos conformem a este mundo, mas transformem-se. Não se conforme a este mundo. Não vive a cultura deste mundo. Não vive o modelo deste mundo, mas se transforma de uma forma diferente. Como? Ele deixou a resposta para nós aqui. Transforma a sua própria forma de pensar. Por quê? Para poder fazer uma diferença, distinguir, identificar o que é a vontade de Deus, o que é bom para Deus, o que é agradável diante de Deus, o que é perfeito diante de Deus. Porque nós vivíamos segundo o mundo, quem é morto, quem vivia na mortalidade. Mas quem diz que é salvo, nós vamos ver a diferença que vai acontecer. Essa é a situação do mundo antes de conhecer a Deus. E segunda coisa que ele definiu no versículo 2 ainda, estamos ali. Segunda coisa, segundo o príncipe das potestades. Uma alusão a Satanás que exerce a autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Quando fala de príncipe das potestades, ele deixa claro: quem vive segundo a ordem de Satanás, a ordem do diabo. Ele está deixando que esse poder maligno de Satanás tem força de influenciar o mundo. É sim, gente. O mundo está sob a influência de Satanás. Nós sabemos disso. Nós entendemos isso. Satanás tem grande força, tem grande influência. E qualquer elemento neste mundo que não está ainda em Cristo, ou nós antigamente éramos assim. Éramos assim. Obedecemos à voz de Satanás, em vez de obedecer à voz de Deus. É isso que nós fizemos várias vezes. Mas ele alerta o apóstolo Paulo, quando lemos em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós sabemos que ele diz que estamos lutando não contra a carne, mas com esses príncipes, com esses espíritos. Nós estávamos vivendo, obedecendo a eles, mas quando nós conseguimos a libertação contra eles, o livramento do poder deles, eles passam a ser o nosso inimigo. Hoje eles estão nos confrontando. É isso que o apóstolo Paulo diz. Estamos lutando não contra a carne, mas contra esses príncipes da potestade. É com eles que estamos lutando. Só que a vitória é nossa, já diz a palavra. Porque Cristo diz que já vence o mundo, já vence essas forças, já vence esses espíritos. Então não temas, pois Cristo já nos garante a vitória. Vamos avançar um pouquinho mais rápido. Terceira
conotação do apóstolo. Ainda no versículo 2, diz que do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e as práticas e todos os desejos desordenados da carne. Como resultados, éramos filhos da ira. Isto é, condenados, desprovidos a favor divino. Estávamos como filhos da ira, então totalmente perdidos diante de Deus. Totalmente desprovidos, totalmente, completamente abandonados. É complicado, como éramos, como fomos uma situação tão difícil. Essa é uma descrição completa da nossa vida, é uma descrição completa como éramos antes, e é uma descrição completa como muitos estão vivendo hoje, como muitos estão participando hoje, filhos da era. E esses espíritos ainda está trabalhando, está operando nos filhos da desobediência. Porque quando não estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a outra pessoa, outro poder, outra força. Porque não existe neutralidade. Espiritualmente, não existe neutralidade. Quer dizer, não existe de forma que eu não sou crente, não sou nada. Não existe isso. Quem não está com Cristo, está contra o Cristo. Se não serve a Deus, estou servindo a alguém. Porque tem um Espírito que está operando na minha vida. Não tem essa questão de ficar, não, estou no meio. Não sou nem um nem outro. Não existe isso. Porque tem um Espírito, o princípio das potestades, que está operando os filhos da desobediência. Então, quem não está obedecendo a Deus, está desobedecendo a Deus. Então, você está vivendo na desobediência. Se está nessa situação, um Espírito está operando em vocês, ou em nós, se não estamos obedecendo a nosso Deus. Então, essa é a nossa situação. Perdidos, abandonados, rejeitados, sem Deus, sem nenhuma condição de vida. Mortos, completamente mortos. No entanto, Deus deixou uma resposta para nós. Esperança, graças a Deus. Tem uma esperança. Porque no mesmo texto, a situação vai mudar. Vai ter algo que vai acontecer diferente, que vai dar, ou que vai reverter a situação. Que vai fazer uma mudança real e completa desta situação. Quando diz que nos vivificou. Quer dizer, nos deu a vida. Passar da morte à vida. É isso. Vivificados pela graça. Nosso segundo ponto da lição. Vamos avançar nesse ponto. Por atos de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça. Amém. Gente, esta questão está presente em toda a Bíblia. Saiu da Gênesis até Apocalipse. Esta situação está presente. Homem perdido, homem escravizado, homem morto, mas pelo amor de Deus decidiu salvar o mundo. Decidiu salvar o homem. Esse amor é um amor imenso, muito amor, diz a palavra. Muito amor, uma misericórdia riquíssima para salvar o mundo. Vamos ver como foi descrito aqui no nosso texto essa palavra. A partir do versículo 3, vamos avançando, Efésios capítulo 2, você que está entrando agora, que não estava acompanhando, estamos estudando o livro de Efésios. E hoje estamos no capítulo 2,
do versículo 1 até o versículo 10. E agora vamos entrar no versículo 3 para ver como foi descrito ali a palavra de Deus. Primeiramente, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Graças a Deus para nós, cristãos, nós que estamos assistindo essa lição nesta manhã, nós que estamos vivendo a nossa vida cristã, nós temos uma chance, a salvação. E o apóstolo diz, descreveu a situação do homem, morte pelo pecado, pelas ofensas, mas ele diz, mas vai mudar a ideia, vai passar de uma situação oposta. Quer dizer, vai passar de uma outra forma. Então, se nós estávamos mortos, mas agora vai ter uma mudança. E esta mudança, eu não fiz nada para conseguir. É motivado pelo amor de Deus. É uma iniciativa divina. É uma decisão divina de salvar a humanidade, de salvar o mundo e de me salvar, de salvar a cada um de vocês. É uma decisão dele. O próprio Deus decidiu agir. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Deus tem misericórdia. Ele não só misericordioso, mas ele é abundante em misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele não tem só pouco amor, mas ele tem muito amor. E é por isso que ele nos salvou, decidiu entrar. Isso prova a compaixão de Deus para comigo, a compaixão de Deus para com vocês. Isso mostra a simpatia. Deus sentiu a nossa situação. Deus viu o nosso estado. E ele decidiu agir. Não tem razão de louvar a Deus, não? Não tem razão de dizer uma glória a Deus, não? Imagine você perdido, imagine você morto, imagine você numa situação desesperada. E alguém decidiu salvar, alguém decidiu dar a mão, alguém decidiu ajudar e tirar nessa situação. Como não ter uma gratidão para esta pessoa? Então Deus decidiu salvar a nossa vida. Decidiu salvar a nossa vida. Eu queria confirmar com você em Romanos 11, versículo 30 a 32. 11, Romanos 11, versículo 30 até 32. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Assim como vocês em tempo foram desobedientes a Deus. Amém? Nós, eu e vocês, qualquer um de nós, qualquer cristão, qualquer um de nós, estávamos desobedientes. No entanto, mudou. E agora, neste momento, hoje em dia, onde estamos falando, servimos a Deus, o que aconteceu? Alcançaram misericórdia por meio
da desobediência deles. Nós alcançamos a misericórdia por meio da desobediência deles. Quem é esse? Quem é esse eles? Então, nós precisamos ler um pouco mais a partir do versículo 1 do livro Romanos capítulo 11. E ali você vai entender de quem está falando. Mas deixa para você, eles é o povo de Deus. O povo de Israel, aquele que foi escolhido, que desobedeceu, que não recebeu o Messias. Então deixou uma brecha para nós entrar. Então com a desobediência deles, nós conseguimos também a vida. Alcançamos a misericórdia de Deus. Ele continua dizendo, assim também eles agora se tornaram desobedientes, a fim de que também eles alcancem misericórdia por meio da misericórdia demonstrada para com vocês. E esse povo que era escolhido, mas foi eleito, foi uma promessa de Deus. Que eles no versículo 32, Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer a misericórdia. O povo escolhido. Só que, gente, a promessa de Deus é irrevogável. Ninguém pode cortar a promessa de Deus. Como Deus já prometeu, é o povo de Deus, não tem como perder. Só que todo mundo caiu na desobediência. Por quê? Porque ninguém se gloria. Para que ninguém se gloria? Para que ninguém diz, eu sou superior a vocês, porque eu sou povo de Deus, eu sou Israel, nação escolhida. Não, todos nós caímos na desobediência. E todos nós vamos conseguir a vida por uma única forma, a misericórdia e amor de Deus. Hoje o povo de Israel não pode se gloriar, porque eu sou outra nação, eles são Israel. Não tem isso não, porque eles também passaram por desobediência. Agora, uma porta aberta para mim e para eles, a misericórdia pelo amor de Deus. É isso. Então ninguém, gente, na igreja, no povo de Deus, não tem ninguém que é superior a ninguém. Todos nós conseguimos a vida pela salvação. Todos nós conseguimos a vida pelo amor, pela misericórdia. Não tem grande, não tem menor, não tem pequeno, não tem alto. Todos temos a vida por amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E independentemente do povo, da nação, da raça que é, isso não tem nenhuma diferença. É o amor que nos salvou, a misericórdia de Deus. Vamos à frente. Vivificados por sua graça. Além da misericórdia, vem também a graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez, fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça e favor imerecido. É pela graça. A salvação é pela graça. Diz aqui, ainda estávamos mortos quando Deus decidiu nos salvar. Nos vivificou junto com Cristo. Eu saí da morte e passar a vida junto com Cristo. Como? Sem nada a fazer. É Deus que fez e Ele vai continuar fazendo. Deixo bem claro aqui. Quer dizer, nós passamos de vida, da morte à vida, então nós nascemos de novo. Nós entendemos agora o conceito em 2 Coríntios, segunda carta, né? Aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, a nova criatura. Aqui, nós passamos da morte à vida. É uma nova criatura. As coisas antigas, as ofensas, os pecados, a morte, a desobediência, já passaram. Agora tudo se faz novo, uma nova criatura. Então nós entendemos aqui que nós somos salvos pela graça de Deus. Uma vez, tem um irmão que perguntou que
Será que o batismo também não salva? Ele estava falando isso aqui, pegou, quando Cristo diz quem crê que será batizado, será salvo, assim, nós estamos dizendo para eles que a salvação vem pela graça, por meio da fé. É o que a Bíblia toda mostra para nós. A salvação vem pela graça por meio da fé. Só que tem algumas coisas que são evidência da salvação que a gente vai ver mais à frente. E também o batismo é uma evidência. Quem é salvo vai ser batizado, né? Mas não é o batismo que vai dar a vida. A vida é uma coisa que nós conseguimos pelo amor, pela misericórdia e pela vontade de Deus de salvar a nossa vida. Amém? O terceiro subponto diz: exaltados por sua graça. O apóstolo Paulo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus a favor divino e merecido. Diz que somos também exaltados. Cristo morreu, ele ressuscitou. E ele agora está à destra do Pai, que nós sabemos, exaltado, glorificado, como Senhor dos senhores, com um nome acima de todo nome, e com todo o poder do céu e na terra, totalmente glorificado no reino do céu. Mas ele está dizendo aqui também, que juntamente com Cristo, somos vivificados, somos também ressuscitados. Então essa ressurreição, junto com Cristo, nos coloca também na posição de desfrutar todos os privilégios concedidos a Cristo. A ressurreição da morte, Cristo te conseguiu. A salvação, que é a vida eterna, Cristo tem, nós também temos. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, mesmo morto hoje, está vivo para sempre. Diz a palavra do Senhor. Porque para nós, sabe, a morte física hoje é uma mudança de vida. Passamos de uma vida física a uma vida espiritual, esperando a gloriosa vida eterna, né? a gloriosa volta do Cristo para entrarmos no reino eterno. Então, nós passamos também a ter a vida eterna também. E o galardão dos céus. O galardão dos céus. Quando Cristo voltar, estaremos junto com ele, festejando, né? Feliz na glória do Senhor. Então essa é para nós. E tudo isso é favor imerecido. É favor imerecido. Tem um texto muito importante, que é 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 a 8, 20, e de 20 a 25, onde está descrevendo essa situação, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o que Jesus está beneficiando. É um texto muito bacana. Eu vou pedir para vocês que estão em casa fazer essa leitura. Compara com o conceito que estamos estudando aqui. Percebe, desfruta, tenta perguntar. Tenta também. Pode pegar sua caneta, né? Marca na sua Bíblia. Tenta interpretar o texto. Vê o que está dizendo. Para entender a sua posição em Cristo Jesus. Como foi? Como que é bom? Como que é maravilhosa essa graça? Então, tudo isso nós beneficiamos com a abundante graça de Deus. Favor imerecido de Deus para comigo e para com vocês. Então, nós entendemos. Nós que estamos em Cristo, antigamente, éramos filhos da ira. Filhos da desobediência, vivendo numa situação mortal, sem vida, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Perdidos, separados de Deus. Até que ele não ouviu as nossas orações. Segundo Isaías 59,
versículo 2 que nós lemos aqui, porque diz que nossos pecados deixam um abismo, uma separação grande entre nós e Deus, fazendo com que Ele não ouviu as nossas orações. No entanto, a situação foi mudada para mim e para vocês. Para mim e para vocês, a situação foi mudada, porque Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, com seu grande amor, decidiu agir para salvar a nossa vida. E ele agiu realmente, concedeu a nós a salvação pela misericórdia, pela graça, com seu muito amor. E hoje nós somos vivificados junto com Cristo Jesus. E estamos esperando o galardão que vai chegar para mim e para vocês com a volta de Cristo. Nós estamos seguros. Estamos seguros. Podemos continuar servindo. Podemos continuar vivendo. Porque estamos seguros. A nossa vida é eterna. A nossa ressurreição é eterna. Só que, amados, essa situação é para quem quiser. Essa porta que nós beneficiamos está aberta para todo mundo. Mas Deus não esforça ninguém a entrar. O homem tem sua própria decisão de decidir aceitar a vida ou rejeitar a vida. É o que nós chamamos de hoje livre-arbítrio. Não, todo mundo poderia ser salvo. Ah, não. Porque nós podemos decidir. É como alguém que está num restaurante de graça. A comida está disponível para mim e para você nesse restaurante. Mas ninguém está esforçando ninguém a comer. Não, você tem que comer. Não tem isso. Você vai decidir se vai comer ou se não vai comer. Mas o prato é acessível a você. Então você que ainda que está nos assistindo, talvez, e não recebeu a salvação, é de graça. Aproveita o momento. Você pode decidir no momento que estamos falando. Se você quiser, pode decidir agora, porque é um momento propício para você decidir aceitar ou não. Mas é a sua decisão. Não posso te obrigar, como Deus também não obrigou a ninguém. Cristo não obrigou a ninguém. Ele abriu seus braços. Diz: vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão mortos, todos que estão perdidos. Vinde a mim. Diz que meu jugo é muito, muito, muito leve. Vinde a mim. Ele chama, mas não obriga. Ele chama, mas não obriga. E hoje você precisa decidir a sua vida. Você precisa tomar uma atitude. Porque a situação é preocupante. Morte, ofensas, morte nos pecados, morte na desobediência, filhos da ira. É isso que está dizendo. Mas tem uma possibilidade. Cristo está oferecendo, Deus está oferecendo a vida pela sua misericórdia. E você que está assistindo, precisa fazer algo, precisa tomar uma decisão para a sua vida. Porque você é livre de fazer isso. Amém? Vamos continuar com a nossa lição. Vamos entrar no terceiro ponto. A salvação não vem das obras. Bom, esse ponto aqui é importantíssimo relatar. Se a salvação fosse pelas obras, muita gente não teria, não. Se a salvação fosse comprar, muita gente não teria, não. Se a salvação fosse pelo que eu posso fazer, eu mereço, então muita gente não teria condição de receber a salvação.
Só que aqui o apóstolo Paulo via o Espírito Santo que usou dizendo que a salvação não vem das obras, vem pela graça. Não vem pelo que eu posso fazer, vem por decisão absoluta de Deus. Aleluia! Aleluia! Por isso que estou aqui. Por isso que estou salvo. Eu sou salvo, você é salvo. Porque é Deus que decidiu salvar. E a única coisa que eu fiz é aceitar a salvação de Deus para a minha vida. A única coisa que você fez é aceitar a salvação, aceitar a oferta. E desde então, começamos a desfrutar a salvação de Deus. Mas sem pagar nada, sem fazer nada. O apóstolo Paulo diz no nosso texto, gente, do versículo 8 até o versículo 10, Efésios capítulo 2. Você que está chegando agora, acompanhe. Efésios capítulo 2, estamos aqui no versículo 8 até o versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos pela graça. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Isso é uma evidência. Isso é uma evidência. Isso é algo importante, gente. Nós acabamos de dizer que a nossa salvação não depende da nossa obra. E sim, não depende. A nossa salvação não depende do dinheiro que eu tenho, não depende da riqueza que eu tenho, não depende do estudo que eu fiz, não depende da minha classe social, não depende da minha família pastoral ou não, não depende da minha raça, negro, branco, nada disso, mas depende da graça de Deus por meio da fé. É a única forma de conseguir a salvação. No entanto, gente, as obras é uma evidência na vida de quem é salvo. Nós reconhecemos quem é salvo pelas obras que faz. Se eu sou salvo, eu não tenho obra, vai ter dúvida, vai ter pontos interrogativos. Será que eu sou salvo? Será que você é salvo? Será que ele é salvo? Por quê? Reconhecemos a árvore como, gente? Pela fruta. Pelos frutos que estão dando. Se as árvores não dão frutos, não podemos saber o gosto dessa árvore. Não sei se o Brasil tem laranja doce, laranja azeda, tem aqui no Brasil também. No Haiti tem muito. Né? Quando você vê uma laranjeira que ainda não tem frutos, ninguém sabe o que é, se não foi a pessoa que plantou. Todo mundo está esperando o dia dos frutos para provar, para saber se essa é laranja doce ou azeda. E realmente vai reconhecer só no momento de frutos. Então, as obras são importantes na vida dos crentes, ou na vida dos salvos. São absolutamente importantes. Um salvo não pode abrir mão das obras. Não pode. Porque é a partir das obras que vai reconhecer se realmente essa igreja é feita de salvos ou não. É a partir dali. É como você está vivendo. Como que é a sua vida cristã. É isso que vai nos permitir. O apóstolo diz, a graça é como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 1,
2, versículo 1 a 7. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao fechamento do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Eu já acabei de dizer isso. Nós temos a salvação à nossa disposição. Temos a vida à nossa disposição. No entanto, gente, nós somos livres de decidir aceitar ou não. Porque Deus nos capacita para isso. Deus nos capacita para isso. Para aceitar ou rejeitar a sua graça. Eu vou convidar vocês a ler no livro Deuteronômio. Capítulo 30. Ali, Deus vai conversar com o seu povo. Você pode ler todo o capítulo mesmo, porque é importante, e ali tem essa passagem descrevendo dois caminhos do homem. Até desde no Antigo Testamento. Por isso que eu fui lá, eu falei, não, esse texto é importante, isso mostra que desde no Antigo Testamento o homem estava livre. Até o povo de Israel estava livre para aceitar ou rejeitar a graça de Deus. A promessa de Deus, a vida que Deus estava oferecendo. Ele vai dizer, eu estou deixando com vocês aqui com dois caminhos. Eu coloco na sua frente a morte e a vida. É você quem decide. É você quem decide. Mas, como conselho, vou dizer para vocês, escolher a vida. Viver a palavra do Senhor. Obedecer a Deus. Isso é um conselho, mas não é uma obrigação. É você que vai decidir se quiser a vida ou rejeitar a vida. Estou com você, amados. Estou com você que está ali, nós assistindo também, de tomar a sua decisão. Só que entenda isso. Decide ou não aceitar a graça, a vida, mas você não vai merecer. Vai ser sempre a graça. Aceitar a graça. Porque é pela graça que sois salvos. É a única forma de ter a salvação, pela graça. Nós temos um caso. O Simão, ofereceu ao Pedro o dinheiro para comprar o poder de Deus. Eu achava que eu posso comprar. Porque quando ele estava fazendo bastante milagres, rapaz, eu vou te pagar também para me dar esse poder que você tem. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. O poder que Pedro tinha vem de graça. E ele não conseguia, não podia vender. E ele disse para ele, então vai morrer com o seu dinheiro. Você está achando que pode comprar a graça de Deus? Não pode comprar a graça de Deus. Hoje nós vimos, muitos estão oferecendo, estão vendendo a graça de Deus. Muitos estão vendendo. Quando não fosse uma baleia ungida, vai ter uma água ungida, vai ser não sei, uma coisa ungida. Colocar na tua casa, vai varrer a sua casa, vai colocar na sua empresa, vai colocar no seu escritório, vai colocar isso é R$1.000, é 2.000, não sei quanto. Infelizmente, mas tudo que vamos desfrutar em Deus, gente, é pela graça. É pela graça. Por isso, eu não posso exaltar a mim. E ninguém pode exaltar a si mesmo. Ninguém pode fazer isso. Para ser um obreiro é de graça.
Para ser um pastor é de graça. Para ser cristão é de graça. Qualquer coisa em Cristo é de graça. Vive a graça do Senhor. No entanto, obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Segunda, não vem das obras. O que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não vem de vós, não vem das obras. Não tem como, com seu esforço, conseguir. A única forma de conseguir a vida é pelo Jesus Cristo. É por Jesus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai sem passar por mim. Não tem como fugir. Não tem que passar pelas janelas. Tem que passar pela porta. Jesus que eu sou a porta. É isso. No entanto, ele diz, como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras, ouça bem no versículo 10, pega a sua Bíblia que está em casa agora, acompanhe no versículo 10, o apóstolo vai deixar uma coisa importantíssima, bem clara para mim e para você que somos salvos. Ele somos a feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Muitos acham, como a salvação é pela graça, eu posso abandonar as obras, então. Por que fazer obras, então? Se eu sou salvo pela graça. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque somos a sua feitura, que somos feitos por Deus. Como? Em Cristo Jesus. Para quê? Porque somos salvos. Tem uma razão aqui importante. Para as boas obras. Quer dizer, se eu sou salvo, eu não posso abrir mão das obras. Eu não posso abandonar as obras. Eu não posso abandonar o evangelismo. Eu não posso abandonar a oferta. Eu não posso abandonar missão. Eu não posso abandonar o que é minha responsabilidade cristã como qualquer um. É isso que está dizendo aqui. Não posso abandonar. Porque somos salvos para uma razão. É fazer as boas obras. De onde vêm essas obras? De onde vem? Ele deixa claro também. No versículo. E no versículo. Vamos ver de onde vêm essas boas obras. E de que para as boas obras, as quais, no versículo 10, a segunda parte do versículo, as quais Deus preparou. Quem preparou essas boas obras? Deus. Quem salvou? Deus. Quem preparou as obras? Deus. Então, não sei como você vai separar a salvação das obras, então. Não tem como separar a salvação das obras. Por quê? Quem me salvou é quem também preparou as obras para mim fazer. Diz que preparou para que andássemos nelas. Ou, tem outra versão que diz para que nós praticássemos. Essas boas obras foram preparadas, foram feitas para os salvos praticarem. Então, quem é salvo vai praticar as obras. Cristo disse, eu estava no hospital, você não me visitou. Eu estava com fome, você não me deu comida. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava sem teto, você não abriu a porta da sua casa para me receber. Então você não tem lugar comigo, porque você não foi salvo. Porque você não foi salvo. Nós precisamos entender isso. Somos salvos pela graça. Você não dá oferta para ser salvo. Isso não é impossível. Você não dizimar para ser salvo. Não, é impossível. Você não traga dinheiro na igreja, não visitar doentes, você não vai no hospital, você não vai fazer missão para ser salvo. Não tem isso.
Mesmo que você doa tudo que você tem para construir igrejas, isso não vai garantir a sua salvação. A salvação sua é garantida pela graça. Mas isso pode provar que você é salvo. No Tiago ele diz: vocês quiserem que você tenha a salvação sem obras, então mostra para mim a tua salvação sem obras e eu vou provar a você a minha salvação pelas minhas obras. É o que diz o Tiago. É isso. Você não pode separar. Não pode separar. Então, igualmente, diz que não, eu sou salvo. Eu sou salvo. No entanto, você não sabe tratar a pessoa da tua casa, não sabe tratar a sua mulher, não sabe tratar. Então, como você vai dizer que você é salvo? Gente, vamos cuidar disso. Porque quem é salvo vai ter um resultado, vai ter uma evidência, vai ter uma prova, vai ter algo que vai provar que eu sou salvo. Vai ter, gente, vai ter. Vai ter. Não tem como fugir disso. Vai ter alguma coisa. Por isso, se antes o apóstolo Paulo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, agora ele passou a usar andar numa perspectiva positiva. Andar nas obras. Andar nas obras. E agora, como essa perspectiva positiva, né? Andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação, como resultado da salvação, como prova da salvação, como marca da salvação, como selo da salvação. É isso, da salvação. Amém, igreja? Então, para terminar nossa lição de hoje, eu vou dizer para vocês que nossa situação estava muito complicada. Estava muito, muito complicada. Perdidos, escravizados, abandonados, rejeitados, mortos. Filhos da ira, que nós estávamos para receber a morte mesmo. No entanto, Deus, com muito seu amor, em misericórdia, nos salvou, nos libertou, nos vivificou, nos ressuscitou junto com Cristo Jesus. Amém? É uma verdade absoluta. Isso não vem de nós, nem pelas nossas obras. Vou repetir, não vem de nós, nem pelas nossas obras. Isso é completamente decisão de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus, soberania de Deus, de fazer a salvação, de salvar a minha vida, de salvar a sua vida. E quando nós reconhecemos isso, vamos louvar, vamos adorar, vamos buscar, vamos glorificar a Deus. E vamos também nos colocar na posição nossa, que muita gente alguma vez se exalta nas igrejas. Gente, tem gente que acha que eu sou acima de todo mundo. Gente, tem essa questão. Se aqui no Brasil não tem, mas eu sei. Talvez no meu país tem. Se aqui não tem pessoas que na igreja se acha acima de todos. Porque ele que tem melhor salário, ele que oferece melhor, quando a igreja vai trabalhar, é ele que está presente, ele que banca, ele... Não, isso não faz com que você fique superior para ninguém. Estamos iguais pela misericórdia, pela graça e pelo amor. No entanto, isso prova que você é salvo, porque está fazendo as obras, só isso. É prova, é evidência. Não podemos abandonar, não podemos deixar. Vamos ler a conclusão, então. Antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem ao nosso Deus. É a partir da salvação que nós passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus. Então, se antes da salvação eu faço obra naturalmente. E é obras, mas isso não vai garantir a minha salvação. Eu recebo a salvação para depois provar a evidência da salvação pelas suas boas obras. Finalmente, você que assistiu a nossa lição,
e que não decidiu ainda, que acha que não tem possibilidade para você, mas vou dizer para você que tem a grande possibilidade de ser salvo pela graça de Deus. Só você precisa decidir e aceitar a salvação de Deus para a sua vida. Amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês que estão participando, assistindo. Vamos continuar até o final do trimestre no livro de Efésios. Então, é bom que você está lendo, né, pratica essa leitura diária do livro de Efésios até o final do livro. Cada dia ler, meditar, analisar, entender, buscar entender melhor os conceitos que estão nessa carta. Porque é bonita demais, é bom demais essa carta que fala da nossa salvação, eleição, predestinação, muitas outras doutrinas da salvação do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Glória a Deus, aleluias. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você que está em casa, que ouviu esta lição maravilhosa, né? O pastor Paulo me deixou hoje assim, muito triste, né? E explico por quê, né? Quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo hoje, é que nós podemos perceber de quem serve a Deus e quem não serve. O nosso comentarista da revista, Douglas, ele diz ali que a partir da salvação, você fará as boas obras. E nós estamos vivendo um momento de crise, onde nós, antes dessa crise, nós tínhamos 40% da igreja dizimando. E desses 40% da igreja, depois que entrou essa pandemia, nós estamos com a queda de 70%. Veja o que sobrou. Quase nada. Agora, o povo disse para mim aqui hoje que todos aqueles que são salvos, ele pratica a boa obra. Queridos, então é o momento de eu praticar a boa obra agora, ofertando e dizimando. Nós passamos aqui o mês todo pedindo a vocês que guardasse a sua oferta aí, tivesse uma maneira, um jeito de fazer com que esta oferta, com que esse dízimo pudesse chegar à igreja, para que nós continuássemos a fazer aqui esses cultos, manter a igreja de portas abertas, conseguir pagar luz, água. A zeladoria até parou, porque nós não temos condições mais de dar aquela oferta para a menina. Então eu pergunto a você, desde que muitas das pessoas, 70% daquelas pessoas que dizimavam, eles deixaram de dizimar e de ofertar durante esse período. Queridos, então a situação cada vez fica mais difícil quando o povo diz assim, olha, a partir, você foi salvo, você praticará as boas obras. Por quê? Porque você tem desejo de fazer isso, porque você é salvo. Quando você não sente desejo no coração de dizimar, de ofertar, nem de assistir à escola bíblica dominical e nem os cultos, eu te pergunto, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e você não me vestiste. Então, amados, pense agora nesse momento. Nós vamos estar orando pela sua oferta e pelo seu dízimo. Faça com que isso chegue até a nós logo mais à noite, logo mais à noite, para que nós possamos honrar e você mostrar diante do mundo que você verdadeiramente é salvo. Porque Jesus questionou, ei, peraí, como é que você é salvo? Como é que você é salvo? Eu estava nu, vocês não me vestiram. Como é que você é salvo? Eu tive fome e tu não me deste de comer. Como é que você é salvo? Pense na sua salvação. Eu vou estar orando e abençoando a sua oferta agora. Você que está em casa, você que está com o seu dízimo, você que está com a sua oferta agora, eu quero orar e abençoar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, neste momento, meu Deus e meu Pai que estás nos céus,
Aí é onde nós mostramos a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Pai, nós sabemos, meu Deus e meu Pai, que o momento é difícil, mas nós sabemos também, Senhor amado, que nós precisamos semear nesta época de crise. É nesta época que nós mostramos que nós temos salvação. É nessa época que nós mostramos que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Então, Pai, receba, meu Deus e meu Pai, essa pequena oferta que o teu servo está com ela na mão neste momento. Recebe esse dízimo, Senhor amado, que os teus servos estão com ele na mão neste momento. E os abençoa, livrando desta pandemia, livrando, meu Deus e meu Pai, de todo tipo de doença e colocando pão na mesa de cada um a cada dia, conforme a vontade do Senhor. Amém e amém. Então, meus amados, podem trazer sua oferta, o seu dízimo. Vocês que estão aqui, em nome de Jesus, eu quero agradecer, quero agradecer a cada um de vocês, mas faça com que a sua oferta, seu dízimo, possa chegar logo mais à noite aqui no nosso templo. Nós estaremos aqui a partir das 18 horas. Queridos, eu estou fazendo os cultos aqui nas quarta-feiras e quero pedir permissão ao presidente da Escola Bíblica Dominical. Eu quero ministrar a lição de número 3 na quarta-feira. Eleição e predestinação. Eu quero estar ministrando esta lição aqui. Então você que está em casa, você que está em casa, gente, eu fico admirado, você em casa, nós temos uma facilidade tão grande de acompanhar esses cultos, essas lives, né? Aqui, tem uma facilidade tão grande e é tão poucas pessoas que acompanham. Por quê, pastor Roger? Porque o que está acontecendo com o nosso povo salvo? O que está acontecendo com o nosso povo salvo em Cristo Jesus? Porque Davi diz assim, olha, eu me alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, eu estou impedido de chegar ao templo. Eu acho que deveria ter mais gente aqui, porque como já foi dito hoje, aí o Flávio falando, a igreja é grande, pode sentar muita gente longe uma da outra, usando máscara, pode estar sentando muita gente longe uma da outra. Mas cadê o nosso salvo? Cadê o nosso povo que é salvo em Cristo Jesus? Precisamos mostrar a nossa... Eu acho que Deus deixou que essa pandemia chegasse ao mundo para poder dizer assim, eu quero mostrar para vocês a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Se vocês começarem a pensar, vocês vão entender, pastor Paul, vocês vão entender que vocês estão vivendo enganados. Estão vivendo enganados. Se eu baixar uma pandemia sobre a face da terra, muitos revelarão se está verdadeiramente salvo. Se está verdadeiramente salvo. Esta lição de hoje é uma lição que tocou profundamente no coração, e com tristeza a gente olha para a igreja de hoje. Porque muitos estão pensando que ser salvo. Tem um teólogo, ele disse para mim, ele disse uma vez, eu li numa revista, não disse, eu não conheço, ele não é brasileiro, ele disse assim, a maior surpresa minha será na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muitas pessoas tomarão conhecimento que nunca nasceram de novo. É forte. Muitas pessoas na volta do Senhor tomarão conhecimento de que nunca nasceram de novo. Não é tremendo? É tremendo isso? Papai eterno, papai querido, neste momento, meu Deus e meu Pai, nós encerramos mais essa live, Senhor amado, para a honra e a glória do teu nome. Pai eterno, Pai querido, nos permita, Senhor, voltar aqui logo mais às 18 horas, Senhor, aonde estaremos transmitindo mais um culto para a honra e louvor do teu nome aqui na face da terra. Pai, eu quero te pedir agora, Pai, acorda o nosso povo, Pai. Acorda o nosso povo, faça com que eles acompanhem os nossos cultos. Não deixe o nosso povo cair na mormidão. Não deixe o nosso povo ficar morno, Senhor amado,
porque a tua palavra diz que aquele morno será lançado fora. Pai eterno, Pai querido, que logo mais à noite nós possamos ter uma assistência bem maior do nosso povo, Senhor. Então, Pai eterno, Pai querido, nos dê um domingo maravilhoso na sua santa paz, na tua graça, no teu amor e na tua misericórdia. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste teu povo, e todos digam amém para você que está em casa, em nome de Jesus.